Turistas chegavam e voltavam iguais, sem rugas, sem marcas do tempo. Como se ali, naquela vila esquecida pelo mundo, os dias simplesmente não existissem. Mas o que parecia milagre era apenas a ponta de um segredo sombrio, escondido entre trilhas silenciosas e olhares que evitavam a verdade. Prepare-se. O que você vai ouvir não vai sair da sua cabeça. Havia um lugar no interior do país, escondido entre montanhas altas e neblina constante, onde o tempo parecia não tocar. Um vilarejo esquecido pelos mapas, sem sinal de celular, sem internet, sem pressa. Não havia placas indicando o caminho, mas os mais curiosos, ou os mais perdidos, às vezes encontravam. E o que viam mudava tudo. Henrique era um deles. Jornalista, acostumado a desmentir lendas e caçar histórias improváveis. Foi atraído por um boato repetido em fóruns obscuros da internet, um povoado onde turistas não envelheciam, por mais que os dias passassem. Achou que era exagero, mito inventado para atrair atenção. Mas algo naquele silêncio virtual o inquietava. Nenhum vídeo, nenhuma foto recente. Só relatos vagos, sempre escritos com palavras parecidas, como se fossem ditadas. Ele decidiu investigar. Pegou um voo até a cidade mais próxima, alugou um carro velho e, com o mapa impresso nas mãos, foi em direção às montanhas. Foram mais de 6 horas de estrada sinuosa. Quando chegou à trilha de terra batida, o GPS parou. A estrada desapareceu atrás da curva, e a floresta se fechou ao redor do carro como uma garganta úmida. Ele continuou a pé. Passou por árvores retorcidas, cruzou uma ponte de madeira precária, e então, viu casas antigas de pedra, cercadas por hortas bem cuidadas. Um lago calmo refletia o céu cinzento. E pessoas. Poucas. Quietas. Todos com feições serenas. E estranhamente, jovens. Jovens demais para a idade que diziam ter. Uma senhora que se apresentava como Dona Nara dizia ter 84 anos, mas seu rosto parecia o de alguém com 40. Um senhor chamado Otávio dizia que vivia ali desde antes da construção da rodovia, mas sua pele era lisa, os cabelos ainda escuros. Henrique pensou em procedimentos estéticos, genética privilegiada, mas logo percebeu que não era isso. O mais estranho era o tempo, ou a ausência dele. Os dias passavam, mas o céu mantinha a mesma luz, sempre esbranquiçada, como se o sol nunca decidisse nascer de verdade. Os relógios funcionavam, mas pareciam errados. Os ponteiros giravam, mas ninguém parecia se importar. Ninguém tinha pressa. Ninguém envelhecia. Henrique decidiu ficar alguns dias. Registrava tudo em um caderno, já que os aparelhos não funcionavam. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar nele também. A barba parou de crescer. As unhas não precisavam mais ser cortadas. E mesmo dormindo, ele acordava sempre com a mesma aparência, os mesmos olhos cansados, mas um corpo que se recusava a mostrar desgaste. Foi então que percebeu. Ali, naquela vila, o tempo não passava, mas o preço para permanecer intacto talvez fosse mais alto do que ele imaginava. No quarto dia, Henrique acordou com uma sensação estranha. Não era dor, nem incômodo. Era ausência. Como se algo dentro dele tivesse desaparecido durante a noite, silenciosamente. Olhou para as mãos. Iguais ao dia anterior. Exatamente iguais. Correu até o espelho do banheiro, passou os dedos pelo rosto, puxou a pele. Nada. Nenhuma marca nova. Nenhum sinal de que o tempo tivesse passado. Ele voltou à praça da vila. Os moradores seguiam com seus rituais calmos. Cuidavam das hortas, conversavam baixo, evitavam qualquer menção ao mundo de fora. Tentou puxar conversa com Otávio, mas o velho desviou o olhar. Perguntou sobre a origem do vilarejo, sobre como era viver ali. A resposta foi um silêncio espesso. Só depois de insistir, ouviu algo sussurrado, quase imperceptível. Aqui, a gente aprende a esquecer o tempo, ou ele nos engole. Henrique anotou aquilo. Mas algo nele começou a ceder. Uma espécie de torpor tomou seus pensamentos. Tentava lembrar o dia exato em que chegou, e não conseguia. Tentava lembrar o nome da cidade de onde viera, e também falhava.
As páginas do caderno já não faziam sentido. Algumas estavam rabiscadas com palavras desconexas. Outras, simplesmente em branco. Como se o tempo que ele achava estar registrando estivesse o apagando por dentro. Decidiu sair dali, voltar à estrada. Mas os moradores o alertaram com frases ambíguas, como quem não quer ajudar, mas também não quer ser culpado. Quem entra com pressa, sai perdido. Aqui, se a alma não for forte, o corpo não obedece. Ele ignorou. Pegou seus poucos pertences e foi em direção à trilha. Mas ao caminhar, percebeu algo aterrador. A floresta não era mais a mesma. As árvores pareciam maiores, mais densas. O caminho estava diferente. Como se tivesse se modificado desde que chegará. Ou como se nunca tivesse existido de verdade. Voltou ao vilarejo no fim do dia, desorientado, faminto, suando frio. Foi Dona Nara quem o recebeu com um chá morno e um olhar de quem já vira aquilo muitas vezes. Ela se sentou ao lado dele, com a voz baixa, quase maternal. Tem gente que volta, Henrique. Outros nunca saem, mesmo que o corpo consiga. Porque aqui não é só um lugar. É uma escolha. E toda escolha tem um preço. Henrique não sabia como ela sabia seu nome. Não havia se apresentado. Isso o apavorou. Mais ainda quando viu seu reflexo na janela. Os olhos estavam mais fundos, as olheiras mais escuras, mas a pele, intocada, perfeita, falsa. Naquela noite, ele não dormiu. Ou dormiu, e sonhou com rostos presos sob a terra, olhando para cima, imóveis, sussurrando em uma língua que ele não entendia. Quando acordou, sua mala estava desfeita, suas roupas guardadas em um armário, como se nunca tivesse tentado partir. E então, ele percebeu o que ninguém dizia em voz alta. Naquela vila, o tempo não passa, porque ele não está mais ali. O tempo foi arrancado, levado, substituído por outra coisa. Algo que os moradores aceitavam, em silêncio. Algo que o mantinha vivo por fora, enquanto aos poucos o consumia por dentro. Henrique começou a se apagar em fragmentos. Primeiro, esqueceu o rosto da mãe. Depois, o cheiro do café, o gosto da infância, a voz do irmão. As lembranças iam sumindo como fotos queimadas no escuro. Ele ainda sabia quem era, mas já não lembrava por quê. Tentava escrever para não esquecer, mas as palavras fugiam. E quando surgiam, não faziam sentido. As páginas do caderno agora estavam cobertas de símbolos, traços repetidos, frases que ele não lembrava de ter escrito. Os moradores observavam com uma espécie de respeito silencioso. Ninguém se aproximava demais. Ninguém tocava nele. Apenas sorrisos leves, olhares calmos e uma distância constante. Pareciam saber o que estava acontecendo. Pareciam esperar. Foi numa tarde abafada que Henrique viu algo diferente. Uma criança corria pela trilha que levava ao lago, e ele a seguiu. Mas ao se aproximar da margem, viu a água mudar. A superfície se distorceu como um espelho partido, revelando ele mesmo. Mas não como estava. Era ele, anos à frente, velho, cansado, os olhos opacos. Um reflexo que não correspondia ao corpo que tinha. Atrás de si, ouviu passos. Era Otávio. Aqui, o corpo permanece, mas a alma se despede, um pedaço por vez. Henrique encarou o homem, com raiva e desespero. O que é este lugar? Otávio respirou fundo, como quem carrega uma resposta que pesa mais do que deveria ser dita. Um santuário para quem quer fugir do tempo. Mas ninguém foge sem pagar. Aqui, o tempo é trocado. Você não envelhece, mas também não vive. Fica preso entre o antes e o nunca. Somos guardiões de um equilíbrio antigo. E todo forasteiro que entra, faz parte dele. Henrique recuou. Queria gritar. Queria fugir. Mas algo dentro dele já estava comprometido. O corpo respondia devagar. As pernas pesavam. A mente oscilava entre lapsos e visões. Naquela noite, ele cavou, sozinho, nas margens do lago, como se algo o guiasse. Encontrou ossos, papéis embolorados, um antigo passaporte com sua foto, mas com um nome que não era mais familiar.
Não sabia quanto tempo fazia. Dias, meses, anos. Aquilo já não importava. Com os dedos sujos de terra, tentou escapar mais uma vez. Mas a floresta era um labirinto imóvel. Andava em círculos. O céu não mudava. O vento não trazia cheiro. Só o silêncio. O mesmo silêncio que selava o destino de todos os que ousavam permanecer. Na manhã seguinte, Henrique estava na praça, sentado no mesmo banco dos outros. O rosto sereno. Os olhos vazios. Já não era visitante. Agora, era parte do lugar. O tempo finalmente deixará de existir dentro dele. E o que restava era a aparência de alguém vivo, com a essência de alguém esquecido. A vila não envelhece, porque consome o tempo de quem ousa atravessar seus limites. E cada novo visitante que chega, encantado com a beleza imutável daquele cenário, já começou a ser devorado antes mesmo de perceber. Porque ali, onde o tempo não passa, é onde as almas se perdem para sempre. Alguns lugares carregam segredos que o mundo prefere não saber. Mas na vida real, o tempo passa, e com ele, vem a chance de recomeçar. Não importa o quanto você tenha se perdido, sempre há um caminho de volta, desde que não desista de lembrar quem você é. Acredite, a força para escapar do que te prende já está dentro de você. Continue explorando os mistérios da alma. Assista agora mais um vídeo do canal Reflexos da História.